Só boa tarde. Boa tarde. Para quem me conhece, meu nome é José Aparecido, sou um trabalhador aqui da casa e hoje eu vou dar uns recadinhos para vocês, né? São avisos que são importantes de funcionamento aqui da casa. Primeira coisa que a gente pede para vocês é quem estiver utilizando o celular, quem for celular, que desliguem os celulares, porque para não atrapalhar enquanto a gente estiver fazendo palestras ou os trabalhos nesse momento. Okay? Pedimos a todos que permaneçam em silêncio, porque o silêncio ele auxilia na harmonia dos nossos trabalhos, ajuda também aos nossos mentores a fazerem, executar todo o trabalho que tem que fazer com todos nós que estamos aqui. O horário de atendimento na casa é de terças e quintas às 20 horas, sextas-feiras às 14 horas, e domingos são 2 horários, das 9 horas da manhã e também às 9h30. Nós temos o tratamento aqui. Nesses horários que eu passei para vocês, apenas no domingo, às 9 horas da manhã, não tem a transmissão de live nas palestras que a gente faz. Os outros horários, de quinta, terça, sexta e domingo às 10h30, nós temos essas palestras, elas são transmitidas. Falar sobre a evangelização infantil, né? Quem tiver alguma criança ou criança de algum vizinho, né, um parente que queira trazer aqui para fazer trabalho conosco aqui na casa, todos os sábados a partir das 8h30 a casa está aberta para receber todos vocês, os filhos de vocês, para esse trabalho, para essa evangelização. Aproveitando que estou falando sobre evangelização infantil, falar sobre o evangelho no lar. Não sei se todos vocês aqui fazem o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é uma prática, não é apenas uma prática espírita, é uma prática que desde lá do princípio dos primeiros cristãos, Jesus que ensinou as pessoas, os seguidores dele, a fazerem o Evangelho no lar. Ele fazia no lar de Pedro e a partir dele foi passando de geração em geração até chegar a todos nós aqui. Nós estamos nos dias de hoje. Então, nós temos panfletos aqui fora, né, na recepção, que explicam como é feito esse evangelho no lar. Quem tiver alguma dúvida, tiver interesse, pode procurar um de nós aqui, trabalhador da casa, a gente consegue dar essa orientação para vocês, para quem está iniciando esse evangelho no lar. A importância do evangelho no lar é que ele nos ajuda a harmonizar o nosso lar diante das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, das situações que nós enfrentamos diariamente, e também afasta do nosso lar aqueles irmãos que são indesejados, né? Até que eles estejam preparados para vir até nós e participar também conosco desse evangelho, para que eles consigam aprender aquilo que eles necessitam para se melhorar. Então, quem tiver necessidade depois, pode procurar um de nós que a gente auxilia vocês, que nós auxiliamos vocês. Nos dias de tratamento, nós pedimos a vocês, a todas as pessoas que vierem para casa, que evitem o uso do álcool, o uso de droga, de cigarro, né? Algumas horas, se possível, 24 horas antes de ir para casa, e evite o consumo desses entorpecentes. Todo tratamento nosso aqui, que nós recebemos vocês, nós fazemos uma palestra. A importância da palestra é para que todos nós, e aqueles que estão conosco também, os nossos amigos espirituais, que nos acompanham, todos nós vamos aprender sobre Jesus. São ensinamentos da espiritualidade, né, seguindo a linha espírita kardecista, e também vamos estudar o Evangelho de Jesus, que vai nos auxiliar no nosso dia a dia. A casa, ela vive de doações. Nós não recebemos ajuda do governo, né? Então, nós precisamos, quem puder nos auxiliar, né, com alguma colaboração, pode ser financeira, pode ser mesmo doação de alimentos, de roupas. Nós temos o bazar. No bazar nós trabalhamos vendendo as doações que a casa recebe, e também nós
nós doamos cestas básicas para algumas famílias durante o mês. Quem puder nos auxiliar, nos ajudar, nesse sentido, é muito importante essas doações. Tiver lá em casa um quilo de arroz, um quilo de feijão, né? Aquilo que, desde que não esteja próximo do vencimento, que puder, que você acha no coração que dá para auxiliar na casa, é só trazer que a gente recebe com todo carinho para poder entregar para as pessoas que necessitarem. Nós temos ali também na recepção uma caixa de vibrações, né? Onde você vai escrever o nome das pessoas que você quer fazer oração para essas pessoas, desejando, aí, vibrando pensamentos positivos, né? Amor, paz, sentimentos que você acha que vai auxiliar essa pessoa, principalmente, pode ser também para aquelas pessoas que muitas vezes que você considera como sendo uma pessoa que te dá trabalho, que quer te atrapalhar no dia a dia. Coloca o nome dela na divulgação, essa pessoa, aos poucos, o plano espiritual vai trabalhando com essa pessoa e vai te auxiliando essa pessoa para que o relacionamento de vocês consiga ficar um pouco melhor. Quem tiver, né, durante as nossas palestras, durante o tratamento, é importante que vocês tragam uma garrafinha de água para que essa garrafinha receba as vibrações para que você consiga, ao longo da semana, ir tomando essa água que vai te auxiliar também a manter o tratamento que você tem receber aqui na casa. E nós temos também, essa semana, né, que começam os cursos essa semana, não é isso? Ali onde? A casa está com inscrições abertas aí para os cursos. Então, nós temos tem curso inicial, né, para iniciantes, e tem outros cursos que a casa oferece também. Aí, quem tiver interesse em saber um pouco mais, só nos procurar depois. É importante que todos nós procuremos estudar, principalmente conhecer a respeito de Jesus, a respeito do Espiritismo, para que o nosso espírito esteja harmonizado, que as coisas em casa, também no nosso lar, estejam harmonizadas, e a gente também vai conseguindo melhorar a cada dia que passa, a cada tempo que passa, um pouco mais, através dos estudos que nós vamos adquirindo aqui na casa. Então, quem tiver interesse, é só procurar um de nós depois que a gente consegue auxiliar e orientar. Ok? Então, os recadinhos iniciais eram esses. Agora eu vou chamar a Luciana, que vai fazer a prece inicial e também vai fazer a palestra para nós. Ok? Obrigada. O João, tá bom aqui? Tá, aí tá ótimo. Gente, então boa tarde a todos. Quero convidar vocês a quem se sente bem, fechar os olhos para a gente fazer a nossa prece inicial, tá bom? Quem não quiser, não precisa fechar. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos agradecer a essa oportunidade divina de estarmos aqui recebendo um pouco de alimento espiritual, estarmos renovando as nossas energias, e estarmos indo buscar nesse momento esse alento espiritual, crítico. Queremos pedir que todos nós, nesse momento, estejamos sendo envolvidos no amor de Jesus, para que nossa mente e nosso coração sejam abertos. Nesse momento, a casa também esteja sendo envolvida em muito amor, em harmonia, em luz, para estar fazendo o auxílio de todos aqui presentes. Assim, iniciamos os trabalhos da tarde de hoje, graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre lúpus. Esse capítulo é o capítulo 56 desse livro, não está aqui, mas ele chama Caminho, Verdade e Vida. E quem escreveu, quem editou ele, foi Emmanuel. Ele editou para Francisco Cândido Xavier esse livro. E ele foi inspirado num versículo do livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20. E ele fala assim: e o que tens ajuntado, para quem será? Essa é uma fala de Jesus que Lucas escreveu nesse evangelho. Aí
aqui a gente vai refletir um pouquinho sobre o que Manuel quis dizer, né? Por que ele pegou só esse pedacinho, né? E o que tem essa juntada? Para quem será? Por que será, né, que Jesus disse isso naquele momento? Então, eu vou trazer aqui para vocês um pouco, vamos situar para a gente entender em que momento foi que Jesus falou isso. Lá em Jerusalém, nessa época, quando Jesus iria se unir, né, ao povo, normalmente as pessoas que eram mais sábias, elas eram tidas como doutores. Então Jesus, como ele era nazareno e ele era um homem que trazia uma irradiação, uma fala muito profunda, ele também era tido como um doutor por aquelas pessoas. Porque muitos não sabiam discernir, eles estavam num homem de carne, né? Então eles viam em Jesus que ele era um sábio. E lá os doutores, todos eles poderiam aconselhar as pessoas nos momentos que eles estavam passando por aflições. Então o rapaz se dirigiu a Jesus do meio do povo, na verdade. Ele não conseguiu chegar até Jesus, mas ele gritou. Ele pediu, mestre, mestre, me ajude. Peça para que meu irmão divida comigo a herança. E aí, nesse momento, Jesus falou assim, homem, quem foi que me encarregou de julgar ou dividir os bens entre vocês? Ou seja, Jesus já deixou claro para ele que esse não era um trabalho dele. Naquela época, o que acontecia? Os filhos mais velhos recebiam a maior parte da herança. Ela era dividida entre os mais velhos. Então, uma família que tinha muitos filhos, os mais novos acabavam não recebendo. Provavelmente era o caso desse rapaz, né? E aí Jesus, nessa hora, tocado por essa fala desse rapaz e querendo trazer para aquela multidão um exemplo, ele falou assim, vou contar para vocês uma parábola. E aí Jesus contou que um homem muito rico, ele tinha vários celeiros já. Né? Os celeiros são silos, assim, são lugares muito grandes, fechados, onde eles guardavam tudo que eles tinham de bens, materiais, os filhos, né? Os pobres só tinham o necessário para sobreviver. Como os silos dele já estavam cheios de celeiros, ele ficou pensando, aí falou, já sei como eu vou resolver esse problema. Eu vou mandar derrubar tudo e vou fazer maiores para que eu consiga guardar mais. E assim foi feito. Então, muitos dos seus homens foram trabalhar, tanto para derrubar o celeiro, depois para construir esses celeiros novos. Foi feita a colheita do trigo e ficou abarrotados esses celeiros. E aí, naquele momento, esse homem falou assim, depois, né, que já estava tudo pronto, tudo organizado, ele pegou os outros bens dele, colocou lá nos celeiros, e aí ele falou assim, para ele mesmo. Ele na cabeça dele, como muitos de nós faz aqui. Regala-te, homem, agora você pode comer e beber tranquilamente. Ou seja, ele estava querendo dizer o que para ele mesmo? Se acalma. Né? Para com isso, com essa agonia de querer mais e mais e mais. Agora você pode se acalmar, porque você tem muito para muito tempo. Você vai poder ficar anos tranquilo. E aí, nessa hora, veio uma fala muito forte, que Deus falou assim, louco, nesta noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou, para quem vão ficar? Como essa foi a parábola que Jesus trouxe para aquelas pessoas refletissem, sabe? Porque muitas vezes a gente fica muito apegado à matéria. Eu sei que para nós, assim, gente, essa é uma lição também que ela fala muito para as pessoas que são muito abastadas. Por quê? Elas já têm muito e querem mais. Nós, muitas vezes, não temos essa escolha. Tem um exemplo que é trazido aqui nesse capítulo, eu vou ler para vocês entenderem. Ele fala assim, ó. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar aos desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. O que ele está dizendo aqui? Que a gente passa da marcha evolutiva à corrida inquietante. Que muitas vezes a gente não consegue apreciar
os momentos que a gente teria para estar com as pessoas que estão ao nosso lado, para ver o nosso filho crescer, para ver o nosso pai envelhecer, para dar um auxílio para uma avó que a gente sabe que está chegando mais próxima do momento, né, da passagem dela, ou de dar um amparo para uma amiga que está precisando, não, porque a gente está preocupado em correr. Ah, não, tem que trabalhar. Ah, não, tem que fazer isso. Ah, não, tem que fazer aquilo. E aí está lá nas redes sociais, por exemplo, passando horas, né? Trazendo para os dias de hoje, tá? Porque o que eu quero dizer é que as pessoas, em todos os tempos, elas sempre encontraram coisas da quais iam ocupar elas. Só que nem sempre eram ocupações que iam trazer crescimento interno, que ia trazer alegria para o coração. Tem um psiquiatra, que é o Dr. Robertinho Chique, e ele fala assim, que quando a gente tem uma lembrança boa, ela vai continuar sendo boa. Toda vez que a gente lembrar daquilo, daquela boa ação, a gente vai se alegrar de novo. E toda vez que a gente passa por uma tristeza, aquela tristeza reverbera de novo. Entende? Então isso fica assim, ressoando na nossa vida. Como se batesse no espelho, ele reflete. Então ele vai e vem, vai e vem, vai e vem, e fica refletindo dentro de nós. Então, o que será que Jesus quis dizer, né, para aquele homem nesse momento de lutos? Né? Qual é a reflexão que Emmanuel quis trazer para a gente? Quando a gente fala de vida espiritual. Porque quando a gente pensa em lucros no primeiro momento, essa foi a palavra encontrada para dizer sobre um peso econômico. Quando a gente aplica um dinheiro, por exemplo, ou a gente vende um produto, vamos dizer assim, a gente vai receber um lucro. Não é verdade? E quais, então, são os atos na nossa vida que a gente vai conseguir executar e que a gente vai receber lucro? Que lucro é esse, entendeu? Que a Manuela está falando? Então, esse lucro, a gente pode pensar nele a curto prazo, que seria o lucro da alegria. A alegria em si, ela já é um lucro. Não é verdade? No mundo onde a gente vive aqui uma vida humana, que tem tantas angústias e que a gente não tem como fugir dessa realidade, porque o tempo, nós todos aqui vivemos o tempo. O tempo passa para todos nós, então a gente nasce, cresce, evolui e depois chega um momento que a gente vai precisar abandonar esse corpo e viver um outro processo. E nós, entendendo que somos seres eternos, nós temos que escolher quais são as tarefas que nós vamos fazer na nossa vida. A gente tem que escolher as nossas lutas. Para a gente entender que o luto, ele é uma coisa que ele naturalmente vai fazer parte dessa alegria. Quem planta flores, um dia vai acordar com flores no jardim. Quem não planta nada, vai acordar com nada e tá tudo bem também. É uma escolha. É isso que a gente tem que ficar consciente, né? A gente quer ter lucros, ou a gente vai deixar assim que as coisas simplesmente sigam, né? Porque nós estamos aqui para a gente estar desenvolvendo consciência. Olha só que oportunidade maravilhosa para nós. Se antes a gente estava simplesmente deixando a vida seguir, hoje a gente está adquirindo consciência. Então, o tempo vai seguir. Tem muita coisa que está fora do nosso controle. Mas aquilo que está dentro do nosso controle, a gente pode escolher viver melhor. Não é? A gente pode escolher quando está com o nosso namorado, a gente está com o nosso namorado, não ficar no celular. Olhar para ele. Perguntar se está bem. Como foi sua semana? Né? Nos dias de hoje, quantos de nós para fazer isso? Eu estava hoje de manhã num lugar, e aí lá tinha uma porta de vidro. E aí teve um momento que eu parei, eu olhei do lado da rua, tinha assim várias pessoas sentadas no ponto de ônibus, todo mundo com a cabeça baixada. Todo mundo assim, ó. E aí eu lembrei, sabe, quando eu era criança, a gente sentava no ponto de ônibus, não tinha celular. Então a gente ficava sentadinho ali, muitas vezes a gente falava entre nós, ou não falava nada. Mas era um momento de silêncio, era um momento de quietude, como que tem faltado hoje, muito hoje, né? E que, de certa forma, também, se a gente parar para pensar nessa questão de lucros, o que é lucro para a nossa alma? Por exemplo, às vezes uma noite de sono bem dormida, você acordar de manhã, você está recebendo lucro daquela noite bem dormida. Se você for dormir às 2 da manhã e tiver que acordar às 7, não vai ter lucro, você vai ter prejuízo.
Você vai acordar quebrado, mal-humorado, entendeu? E vai ter que encarar um dia. Às vezes você não vai ter oportunidade de dormir, mas você vai ter que lidar com todo mundo, com os estresses da vida. E aí, será que você vai ter uma reserva, sabe? Para conseguir levar as coisas numa boa? Ou você já vai estar assim, no negativo, né? Tem uma passagem também, gente, que Jesus, ele era amigo íntimo de Lázaro, Marta e Maria. Eles eram 3 irmãos. E Jesus, dias ali, antes da ressurreição, ele foi lá na casa deles. E Marta, ela como irmã mais velha, ela estava preocupada, né? Em fazer o jantar, em servir aqueles homens todos, porque Jesus mesmo assim, né? Tem um bando de Jesus, né? Com todos os discípulos. Pensa a gente receber essa galera na nossa casa. Eu ia ficar que nem Marta, doida, entendeu? Que eu ia ficar preocupada em servir eles, né? Ok, ela e Maria foram lá, serviram todo mundo. E aí, no final, Jesus, o mestre maravilhoso, vamos lá com eles, né? E aí, gente, Maria não conseguia sair de lá, sabe? Porque ela estava, assim, se deleitando com as palavras de Jesus. E Marta ficou irritadíssima. Pensa, você com um monte de palavras. Aí Marta chegou, né? Eles eram amigos íntimos, ela chegou a Jesus e falou assim, olha, Marta está excitando. Não sei fazer. Aí Jesus olhou para ela e falou, Marta, Maria escolheu bem. O que ele estava querendo dizer? Que aquele momento era único. Tem momentos que são únicos, não dá para a gente ficar esperando para depois. Entendeu? Tanto que dias depois ele desencarnou. Então aquele momento era único, a louça espera. Tem coisas que esperam, tem coisas que dá para a gente fazer depois. Dá para ir depois ver as redes sociais. Sabe? Eu tenho coisas para resolver. Resolva o que for possível dentro do horário comercial. Aquilo que for afetivo, que é você estar com a sua família, esteja com a sua família. Mas eu estou distante da minha esposa, ela não fala muito comigo, então vai ajudar ela a lavar a louça. Enquanto ela lava, você seca. Sabe? Desenvolver parceria, desenvolver formas de estar junto. Aí esse lucro, ele vem naturalmente. Porque aí você começa a ver um sorriso, você começa a ouvir uma piadinha, né? Porque tem uma mudança ali. E é isso que a gente tem que estar ciente. Esses são os lucros que a gente vai receber de imediato. E com certeza, isso é previdência. Já. É previdência divina, sabe? Aquele investimento que você faz, que você vai receber lá na frente. Por quê? Espiritualmente falando, quando a gente desencarnar, a gente vai ter muito menos pesos na consciência. A gente vai estar mais leve. O que pega pra gente quando a gente desencarna são os pesos na consciência. Porque aquilo vai deixar a gente num certo plano energético. Se nós temos um peso, se a gente sente que a gente está devendo, que a gente fez errado, que a gente devia ter perdoado, que a gente devia ter resolvido, a gente vai ficar ali. Entende? Se a gente tem que resolver tudo que a gente tem que resolver que é possível aqui, quando você faz, você só deixou para trás a carcaça. Entendeu? E seu espírito segue leve. Por isso que quando a gente fala aqui, muitas vezes quando vocês passam na orientação, a gente fala, faz a oração do perdão. Porque a oração do perdão é uma forma da gente encontrar, é como se fossem portais, assim, de resolução de conflitos, de problemas, que às vezes a gente não está vendo saída no primeiro momento. Mas quando a gente quer resolver, as oportunidades vêm, mas a gente primeiro tem que querer. Então, para a gente fazer esse investimento divino, para a gente receber esses lucros, a gente tem que olhar para as nossas primeiras necessidades. E aí, hoje eu vou deixar para vocês, então, essa reflexão, para que cada um de vocês faça essa reflexão no dia a dia e veja ainda o que vocês têm lá tão negativo de pendência, que vocês precisam estar colocando na economia espiritual em dia, para estar fazendo isso virar, reverter, se tornar lucro na vida de cada um de vocês. Tá bom? Desejo uma boa tarde a todos, né? Agora a gente vai seguir para o link. E eu passo a palavra para Yeji.
Tudo bem, pode seguir. Então, vamos todo mundo fechando os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a muito amor, muita paz, muita união, fraternidade. E vamos emanar todo esse amor das pessoas que estão adoecidas, corpo físico, dos pensamentos, do comportamento. Vamos pedir ao Mestre Jesus que possa fortalecer essa força de cura, de renovação, essas pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão doentes em suas casas, com seus familiares cuidando. Peço que também reforce essa força para aqueles que cuidam, porque aqueles que cuidam também precisam ser cuidados, ser ouvidos, serem acolhidos. E com esse pensamento de amor, de paz, de renovação, vamos emanando muita paz para o planeta Terra, para as áreas de conflito. Vamos emanando pensamentos positivos para a nossa vizinhança, para que a gente possa ter um pensamento comum, para que possamos ajudar uns aos outros. Também vamos levando esse pensamento de amor para os nossos familiares, aqueles que a gente tem conflitos, que esses conflitos possam ser observados, observar aquela relação de conflito, pensar sobre ela e levar um pensamento mais positivo, de empatia, para que possa se resolver esses conflitos familiares. Vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, que possa cuidar da parte também do trabalho daqueles que estão precisando de novo emprego, aqueles que estão muito cansados, que possam também ter o descanso necessário, aqueles que precisam do trabalho, que Deus, o Mestre Jesus, possa envolver todos de muito amor e que eles possam conseguir uma nova colocação de trabalho. Vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, que possa acompanhar a cada um de nós durante toda a semana, nesse pensamento de amor, de paz, de união por onde nós passarmos. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. É motivo de muita satisfação nós estarmos retornando aqui e podermos estar contemplando essa sexta-feira repleta de todos vocês, dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Estamos aqui porque buscamos o nosso crescimento espiritual, todos nós. Fomos criados para o desenvolvimento, fomos criados para a evolução. E sabemos muito bem que quando aqui encarnados, a vida física e a vida material é motivo de preocupação e às vezes de muita preocupação. Mas nós não podemos nunca nos esquecermos da nossa realidade, que é a vida espiritual, que é sermos filhos do nosso Pai maior. E sabendo disso, vocês estão aqui hoje. Porque vocês estão aqui porque já buscam algo mais do que simplesmente as coisas da matéria. Já compreendem a necessidade dessa conexão, já compreendem a verdade que nos une e de que somos todos filhos do nosso Pai maior e que todos nós temos o nosso irmão maior, o nosso Mestre Jesus, que é aquele irmão mais velho que cuida dos pequenos. E precisamos estar sempre muito ligados a Ele, porque Ele está conosco o tempo todo, Ele se preocupa conosco, mas nós precisamos, quando encarnarmos, estarmos
dedicando alguns momentos para que estejamos fortalecendo essa ligação com esse irmão maior. Nós precisamos fortalecer esse contato que nos ajuda a desenvolvermos a nossa espiritualidade, as nossas potencialidades espirituais, cultivarmos virtudes. Enquanto encarnados precisamos das coisas materiais, mas precisamos também ir nos tornando seres e homens melhores, porque estar aqui encarnado é uma abençoada oportunidade para a evolução. É onde nos deparamos com as nossas maiores dificuldades morais, é onde nos deparamos com as pessoas difíceis no relacionamento, é onde nos deparamos também com a oportunidade de buscar conhecimento, de estarmos nos entrelaçando como seres humanos, de estarmos vivendo e convivendo da melhor maneira possível. Sabemos que o desenvolvimento espiritual pede o crescimento da sabedoria e o crescimento do amor. E nós precisamos ter momentos para isso. Refletir sobre o que estamos fazendo durante o nosso dia. Aquele momento em que estamos nos preparando para dormir. E não pense vocês que os desencarnados não dormem. Dormem também, descansam, mas trabalham muito mais. Então, nesses momentos em que vocês estão se preparando para se deitarem, para repousarem, procurem pensar no que fizeram durante o dia, no que fizeram bom, no que não foi tão bom, e está pedindo auxílio para o aperfeiçoamento, para que, se for possível corrigir, que possam corrigir, se não for possível, que seja de lição, de experiência para uma próxima oportunidade, estar agindo de uma forma melhor. Então, meus filhos, precisamos estar sempre atentos à nossa condição espiritual. E juntando a isso, a oportunidade que a doutrina nos oferece de estarmos realizando o Evangelho no lar. Isso é muito importante. O Evangelho no lar é uma forma de fortalecer a conexão com Jesus e com os seus trabalhadores. Haverá sempre a equipe espiritual quando você se remete a realizar o Evangelho no lar com responsabilidade, adotando um dia, um horário. Haverá sempre uma equipe espiritual já designada para estar no seu lar, nesse momento, iluminando, higienizando, fortalecendo, para que possa passar por mais uma semana, até o próximo Evangelho no lar, mais protegidos e mais fortalecidos. É assim que, quando estamos encarnados, vamos fortalecendo a nossa vida espiritual, através das reflexões, através do Evangelho no lar. E um conselho amigo para vocês: nunca saiam de casa sem fazer uma ligação com Jesus e com seus trabalhadores da luz. Estamos todos prontos sempre para fazer o que nosso mestre designar. Então, nem que seja para vocês, antes de abrir o portão, dizer assim: com Deus eu saio, com Deus eu caminho, com Deus eu retorno. E podem ter certeza que com Deus vocês estarão. E nós vamos nesse momento mostrando a vocês como dizemos na hora dos passos.
pense em Jesus, ou elevem o pensamento a Deus e a Jesus. Nós estamos fortalecendo, estamos ajudando vocês a lembrarem dessa conexão, a fortalecerem a fé, estarem mudando o pensamento para que Jesus possa estar se aproximando ainda mais de vocês através desses trabalhadores de desta casa. Então, nesse momento, eu peço a vocês, elevem o pensamento a Deus e a Jesus, que estarão recebendo, estarão sendo completados naquilo que vocês vierem estar, de acordo com o que o nosso Pai Celestial reservou para cada um de vocês. Então, sintam-se higienizados, sintam-se fortalecidos, equilibrados, e que vocês possam, cada um, sair daqui melhores do que quando chegaram, e levar todo esse bem, toda essa paz, e toda essa luz para os seus lares, aqueles que lá encontrarão, ou para onde vocês se dirigirem, que vocês possam transmitir a paz de Jesus. Então, eu lhes digo, afasta-se, seja convosco, e possam estar saindo daqui aperreados do nosso mestre, dos seus trabalhadores. Que o anjo guardião de cada um de vocês esteja também mais feliz pela conexão de vocês com a espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Nós vamos continuando com os pensamentos elevados e dentro da nossa evolução espiritual, fazer a oração e Jesus esse mundo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós nosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as que estejam oprimidos. Mas não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim seja.